Então, o online é melhor ou é pior do que o presencial? Será que realmente os alunos estão aprendendo os conteúdos que estão sendo passados pelas escolas? Será que eles vão perder esse ano ou não? O que será que vai acontecer? Essas são muitas dúvidas que nós, pais, estamos esse ano. E somos todos nós. Eu sou Juliana Pinheiro, sou neuropsicopedagoga, mas também sou mãe. Sou mãe de uma criança do 6º ano do ensino fundamental e também, assim como vocês, tenho várias dúvidas, vários questionamentos sobre como será esse nosso ano letivo. Será que os nossos filhos estão aprendendo? Bom, eu vou falar como mãe e vou falar também como terapeuta, como neuropsicopedagoga, como uma estudiosa da neurociência, das técnicas pedagógicas e o que eu venho vivenciando até o momento. Não dá para a gente comparar online e presencial. Por quê? São estratégias diferentes. Todas as duas estratégias proporcionam aprendizado. Todas as duas estratégias vão proporcionar desenvolvimento na criança. Porém, são estratégias diferentes. Cada uma tem o seu objetivo, tem o seu momento. Então, a gente não pode comparar uma com a outra. Porém, a gente tem que entender que esse é o momento que nós estamos vivendo. Então, sim, o que nós temos hoje é o online. E dentro do que a gente tem do online, a gente tem que aproveitar o máximo que nós temos de conteúdo e o máximo que nós temos para trabalhar com os nossos filhos. O que a gente pode fazer? Pegar dicas, estratégias que nós já temos comprovadas cientificamente, validadas pela neurociência, que funciona para potencializar esse momento de estudo online dentro de casa. Então, é mais trabalhoso para a gente adaptar, porque é uma realidade nova. Como tudo que é novo, tudo em que a gente ainda tem pouca experiência, dá mais trabalho. Surgem mais dúvidas, surgem mais dificuldades, mas tudo bem, a gente vai se adaptar, a gente vai conseguir. E mais do que o conteúdo, é o aprendizado emocional que nós estamos passando. Mais do que aprender a parte acadêmica, os nossos filhos estão aprendendo a flexibilidade, aprendendo a lidar com situações, problemas extremas e como lidar com isso. Como ser resiliente diante de uma situação onde a gente não sabe como vai ser amanhã. Amanhã a gente vai estar podendo sair, amanhã a gente vai poder voltar ao trabalho, amanhã a gente vai poder voltar às nossas atividades. Eu tenho escutado muito assim, será que a gente vai voltar ao normal? Mas o normal não vai ser o normal que a gente conhecia. Então, eles estão aprendendo a se adaptar, a se transformar junto conosco. O que eu posso fazer então na minha casa para que ele aprenda melhor, para que ele desenvolva melhor e que a nossa relação mãe e filho, pai e filho, seja uma relação mais prazerosa durante esses momentos de estudo, durante esses momentos de atividades online. Então eu vou passar para vocês 5 estratégias em que a neurociência, que os estudos, que a teoria neurocientífica passa, que seriam fundamentais para um bom aprendizado e que vão facilitar esse processo dentro do lar de vocês. Vamos lá. Primeira coisa, estabelecer um local fixo aonde vai acontecer a aprendizagem. Ah, Juliana, mas isso a gente já sabe. Todo mundo fala que tem que ter um lugar para estudar. Sim, todo mundo fala, mas você já definiu um lugar para estudar em casa? Aquele lugar onde pode ser um canto, não precisa ser um escritório, um lugar específico, mas tem que ser um lugar onde seja definido para o cérebro que toda vez que eu sentar naquela mesa, o meu cérebro, o meu corpo já se prepara para estudar. Então, aquele lugar eu sei que é para estudar. Por quê? Se eu for estudar na sala, onde tem a televisão, o meu corpo, o meu cérebro, ele está programado para diversão. Se eu vou estudar na cama, o meu cérebro está preparado para relaxar. São comportamentos diferentes do que eu preciso na hora que ele vai aprender, na hora que ele vai estudar. Então, eu preciso definir um local para o estudo. E não é porque alguém inventou isso, é porque biologicamente o meu corpo precisa reconhecer que quando eu sento naquele local, ali é para eu me concentrar, me preparar
para estudar. Segundo ponto, definir um local e um horário. Então, eu preciso ter um horário fixo, ter um cronograma, porque eu também preciso dessa rotina biológica. Isso facilita muito, principalmente quando a gente fala de criança. A criança ter uma rotina é muito mais fácil o manejo comportamental. E aí, quando a gente vai falar do terceiro tópico, fica mais claro ainda sobre isso. Por quê? Quando eu vou falar do terceiro, eu vou falar das regras. Quando eu tenho uma rotina, fica muito mais fácil de eu estabelecer as regras. Combinar antecipadamente quais serão as regras. Então, nós estamos em casa o dia todo, dividindo espaços entre estudo, lazer, trabalho, né? Todos os nossos papéis sociais e familiares estão sendo desenvolvidos no mesmo ambiente. Então, eu preciso ter um cronograma onde a gente estabeleça esses papéis e os horários para esses papéis. Então, primeiro, para o meu cérebro e o meu corpo a se adequar a isso, saber. Segundo, para que eu possa combinar e ter as regras bem definidas. Porque assim, se o combinado é que às 2 horas da tarde eu vou desligar a televisão, vou sentar para fazer as tarefas, assistir a aula, entrar na plataforma, realizar o que for proposto pela escola naquele dia, às 2 horas é o meu momento. Então, já está combinada a regra, já está combinado. O que o pai precisa fazer? Lembrar a criança. Isso a gente precisa fazer. É a nossa parte de orientação, é nosso papel ali. Chegar e falar, olha, fulano, aqui em casa eu faço assim, Arthur, que horas são? Aí ele fala, tá na hora. Então desliga a televisão, tá na hora do estudo. Ele vai lá e vai sentar para fazer a tarefa dele. Uma coisa que é importante, quando a gente vai estabelecer esses horários, muitas vezes a gente precisa readequar. Nós estamos vivendo um momento novo, não é? Nós já falamos sobre isso. É um momento que até então a gente não tinha passado. E tudo bem a gente precisar refazer. Aqui em casa nós já estamos no terceiro plano de estudo, no terceiro cronograma. Por quê? O primeiro que nós fizemos não deu certo. Começamos com enrola a mãe daqui, enrola a mãe dali, é só mais 5 minutos, o horário que era de leitura passou a ser de, não, eu tô lendo a legenda do livro, do não sei o quê. Opa, não. Então vamos sentar e vamos refazer. O que é importante? Que esse roteiro, junto com essas regras, sejam feitas, estabelecidas junto com a criança. Porque ela participa com você da construção. Então ela está integrada junto. Ela sabe da responsabilidade dela, ela sabe dos momentos e dos horários. E quando eu vou refazer esse programa, não é assim, a partir de agora então mudou e tudo. Não, dá um tempo para ela se reajustar a esse novo horário. Então, se for preciso, por exemplo, vou refazer, são 3 horas da tarde, eu percebi que não está dando certo, vamos sentar e vamos refazer. A partir de amanhã, valerá um novo cronograma. Porque eu deixo ela terminar o dia com aquele cronograma que ela está vivenciando e a partir de amanhã ela começa o cronograma novo. Dá tempo dela absorver, familiarizar com as regras e se adaptar a isso. É a mesma coisa do chefe da gente chegar e de repente mudar tudo. Como que a gente se sente? A gente dá conta de cumprir? Dá. A criança também. Ela precisa de uma adaptação. Então a gente vai combinar isso com ela. As regras precisam ser coerentes e coesas. O que isso significa? Eu preciso estabelecer regras que eu possa cumprir, que sejam viáveis para a criança e regras em que eu dê conta de sustentar do primeiro dia que ela foi estabelecida até o último dia, vamos dizer, da quarentena, se é uma regra que eu vou estabelecer durante a quarentena. Vou dar um exemplo. Aqui em casa a regra é 2 horas da tarde, eu falei as duas porque 2 horas da tarde, se desliga os jogos, se desliga a televisão, e precisa sentar para fazer as atividades de robótica, depois inglês, depois as atividades da escola. Então ele tem esta regra a ser cumprida. O máximo que eu faço é lembrá-lo dos horários.
Então, dá aquela pontuada dos horários, mas ele sabe da responsabilidade dele. Eu não vou trabalhar e eu não tenho a necessidade aqui, já no momento, de trabalhar com punição. Aqui não existe punição, porque eu não estou precisando nesse momento, tá? Não é que não existe punição porque eu não faço a punição, é que nesse momento não está sendo necessário. Mas em outros momentos, por exemplo, em que ele tiver com dificuldade, eu posso negociar com ele. Olha, se você não cumprir essa regra, irá acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E isso pode ficar estabelecido, tá? Porque eu vou determinar. A sua obrigação é essa, esse é o nosso combinado. Se você não cumprir o combinado, acontece isso. Então, é a nossa contrapartida das regras. Combinado? Nosso combinado? Quarto ponto, e aí um dos mais importantes: elogie. Mais do que punir por não ter feito, é elogiar o comportamento desejado. Cada vez que seu filho desligar a televisão e sentar para estudar, meu filho, como eu fico orgulhoso quando você senta para fazer suas atividades da escola. Elogiar logo em seguida a ação. Elogiar de forma descritiva, descrevendo como você se sente e a ação que está proporcionando aquele sentimento a você. O elogio vai fazer com que aquele cérebro se sinta com prazer. E quando a gente sente prazer em relação a um comportamento, a tendência da gente repetir esse comportamento é muito maior. Então, elogie várias vezes e não elogie somente o resultado, elogie o esforço. Às vezes a criança tem muita dificuldade e é natural, aqui em casa nós temos dificuldade na alimentação, de comer determinados alimentos. Então, eu procuro estar sempre elogiando o esforço dele experimentar alimentos novos. Então, eu coloco o alimento no prato e aí ele se esforça em experimentar. O meu elogio vai: nossa, meu filho, eu fico muito orgulhosa quando você experimenta um alimento novo. Quando você experimenta o tomate, quando você experimenta, se esforça para comer. Então, cada vez mais ele vai se esforçar e vai tentar comer um pouquinho mais. E isso acontece. Isso acontece com a gente. Isso acontece quando a pessoa elogia uma roupa que a gente tá. A tendência da gente repetir aquela roupa é muito maior. Um penteado, um comportamento. E os nossos filhos também vão fazer isso. Então, principalmente nesse momento, onde nós estamos num ambiente mais restrito, elogiem. E usem o elogio como uma prática da família. Elogiem o esposo, elogiem a esposa, elogiem todos os membros da família, os comportamentos que são adequados, desejáveis, aqueles comportamentos que geram bem-estar, que geram harmonia dentro do lar. Elogiem, porque a tendência é que a gente reproduza mais esses comportamentos. E na hora da tarefa, na hora das atividades, elogiem esses comportamentos positivos, elogiem o esforço da criança. É natural que crianças que têm algumas dificuldades de conteúdo, dificuldades de aprendizagem, dificuldades atencionais, elas continuarão tendo essas dificuldades nas aulas online também. Elas tinham no presencial e continuarão tendo no online, e às vezes até um pouco mais. Por que um pouco mais? Porque elas estão num ambiente que é um ambiente confortável. É a casa. Lembra que nós falamos do cérebro se acomodar ao ambiente? Ali é a casa, não é um ambiente de estudo. Então, para ela é mais difícil de se focar e concentrar naquele momento, naquela situação. Então, nós vamos usar o elogio como uma das nossas ferramentas mágicas para auxiliar nesse momento. Mais do que brigar, gritar, criticar, falar: você não sabe nada, você não aprendeu nada. Quando as pessoas falam isso com a gente, como a gente se sente? Isso faz com que eu melhore meu comportamento? Isso faz com que eu melhore meu desempenho? Ou simplesmente faz com que a gente desmotive e perca mais ainda o interesse em crescer? Antes da gente falar com o nosso filho, a gente precisa pensar de como a gente se sente quando as pessoas agem com a gente daquela maneira. Uma coisa básica: empatia. Isso é empatia. Como eu me sinto. Não é me colocar no lugar do outro e fazer com o outro como eu gostaria. Não.
Mas como aquela criança se sente quando eu falo daquela maneira com ela? Como ela se sente quando eu grito com ela ou quando eu reclamo porque ela não aprendeu determinado conteúdo? Aquilo realmente é eficaz? Aquilo vai fazer ela aprender? Eu gritar vai fazer com que ela magicamente aprenda o conteúdo? Acho que não, né? Então a gente tem que buscar quais são as estratégias realmente efetivas e saudáveis para desenvolver isso. Tudo bem se eu precisar de ajuda. Tudo bem se eu precisar de um profissional que me ajude, que me oriente. É para isso que existem os profissionais especializados na área da aprendizagem, na área emocional, para orientar e para nos auxiliar nesse momento. Então, procurem a escola, procurem a coordenação, procurem o suporte de vocês para poder orientar nesse momento como fazer. Mas não desestruturem a questão emocional de vocês e das crianças por situações que não vão mudar com a gente ficando nervoso, né? E o nosso quinto passo é o exemplo. Como está sendo seu modelo diante do seu filho na hora que você está fazendo o seu trabalho, na hora que você está fazendo as suas atividades? Nós somos o modelo. As crianças, vou falar as crianças porque o nosso foco é as crianças, mas as crianças, elas não escutam o que nós falamos, elas escutam os nossos exemplos. O que nós fazemos é o que elas vão repetir. Quando eu estou trabalhando, eu trabalho na frente da televisão, eu trabalho assistindo filme, ou eu trabalho ouvindo música, eu trabalho fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Se eu faço isso, eu estou dando um exemplo para ela de que ela não precisa focar, ela não precisa concentrar no estudo dela. Outra coisa, o cérebro da gente não presta atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Se falaram isso para vocês, é mentira. O nosso cérebro só consegue ter atenção em uma coisa de cada vez. O que ele faz é alternar a atenção. E aí, essa alternância pode ser, às vezes, um pouco mais rápida ou, às vezes, um pouco mais devagar. Mas é alternar. Enquanto eu estou dirigindo e vou escrever uma mensagem, quando eu estou focado na mensagem, a minha direção ela está automatizada. Eu não estou usando a minha área de raciocinar enquanto eu estou dirigindo. Se eu precisar fazer duas ações em que eu tenha que raciocinar ao mesmo tempo, eu não consigo. Então, quando eu vou fazer uma atividade que me exige esforço mental, eu só posso fazer ela. Eu não posso dividir a minha atenção com outra, tá? E meu exemplo, se eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. E aí um exemplo, eu vou pegar uma coisa que a gente costuma como pai fazer muitas vezes. A criança precisa da nossa ajuda na tarefa. Aí a gente vai lá ajudar. Só que a gente vai ajudar, bota o celular do lado. E aí a gente tá lá explicando, toca a mensagem, a gente para, vai olhar a mensagem. Aí depois a gente volta para a criança. Eu não tô dando atenção. Eu não tô ensinando como que é um comportamento atencional adequado para o aprendizado. Se eu vou sentar para auxiliar o meu filho na tarefa, aquele momento é do meu filho. Não importa o celular, não importa o e-mail, não importa o jogo, não importa a novela, não importa mais nada. É aquele momento. Eu preciso priorizar aquele momento. E esse momento de qualidade, ele vai ser muito mais efetivo do que se eu ficar 1 hora alternando entre ele, celular, volto, brigo com ele, volto pro celular e a coisa não flui. Então nós vamos fazer alguns combinados aqui hoje. Vou passar algumas tarefas para os pais. Primeira, vamos recapitular. Escolher um lugar fixo dentro de casa para as tarefas e os estudos. Então, escolher um lugar apropriado para isso. Vou dar só uma pincelada que nós esquecemos. O lugar tem que ser bem iluminado, arejado e organizado. Ninguém consegue estudar na bagunça. Eu preciso de organização externa para uma organização interna. Então, um lugar adequado para que eu possa estudar. Segundo, montar um cronograma, um horário, não só um horário de estudo, mas um horário diário para a família, para que a gente se programe, para que a gente se organize.
Terceiro, estipular as regras. Quais são as regras? Como que a gente vai estabelecer os nossos combinados durante esse período de quarentena? Readaptar, se for preciso, os combinados da família. Quarto, elogiar. Elogiar muito. Elogiar tudo que vocês puderem elogiar de esforço e de alcance dentro da família. Vou abrir outro parêntese. Às vezes as pessoas falam assim: mas eu vou elogiar, meu filho vai ficar condicionado a só fazer as coisas com elogio. O elogio, ele é uma das ferramentas que a gente vai utilizar, mas a partir do momento em que aquele comportamento ele já fica estabelecido, a gente vai começando a alternar esse elogio. E aí a gente não precisa elogiar todas as vezes que ele faz. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que meu filho guardou os brinquedos depois que ele brincou. Então ele brincou, espalhou os brinquedos todos na sala. Ele foi lá e guardou os brinquedos. Eu chego para ele e falo: eu fiquei muito orgulhosa de você ter guardado todos os seus brinquedos. No outro dia, ele espalhou tudo, guardou de novo. Eu fui lá, elogiei novamente. A partir do momento que eu não preciso mais pedir para ele guardar os brinquedos. Ele termina de brincar, ele já começa a guardar os brinquedos dele sozinho. Eu não preciso elogiar mais todas as vezes que ele guardar os brinquedos, porque isso já se tornou um hábito, já se tornou um comportamento aprendido. Eu vou de tempos alternados elogiar aquele comportamento dele, mas eu não preciso mais elogiar imediatamente a ação todas as vezes que ele fizer, porque aquilo já se tornou um comportamento aprendido. Então essa questão do elogio a gente vai fazendo, usando como estratégias, até o nosso comportamento ficar instaurado. Depois a gente vai alternando, e aí ninguém fica dependente de elogio, mesmo porque elogio é sempre muito bom, sempre bem-vindo. E a quinta tarefa: exemplo. Olhem, observem como está o comportamento de vocês, como que está o trabalho de vocês e quando for sentar para estudar, se precisar acompanhar o filho, como está o comportamento de vocês durante a tarefa com eles. Seja um exemplo positivo, seja um modelo para eles. E mais do que nunca, seja a escuta amorosa que eles precisam. Escutem, deem atenção. Eu sei que nós todos estamos passando por um momento turbulento, emocionalmente estamos inseguros, vários sentimentos misturados estão aparecendo, né? De insegurança, de medo, de instabilidade, questões financeiras, de saúde, mas os nossos filhos também estão passando por isso. Eles também estão vivendo isso com a gente. E eles só irão passar por isso de forma resiliente, de forma forte, junto conosco, se nós dermos o suporte para eles. Então, vamos trabalhar de forma com a escuta, né? Amorosa, acolhedora, responder as perguntas e fazer com que esse momento de estudo seja um momento calmo, prazeroso, sem ansiedade. Tudo bem se não der para aprender tudo que era para aprender agora, imediatamente. A gente tem tempo, vai dar certo. A gente vai conseguir se adaptar. O que a gente não pode é emocionalmente desequilibrar, porque aí sim a gente não vai conseguir recuperar mais. Fiquem com Deus, se cuidem. Espero ter contribuído de alguma forma um pouquinho com a minha experiência de mãe, de educadora, e fico à disposição de vocês para quem precisar de alguma orientação. Um abraço!